versículo 42. Mateus capítulo 26, versículo 42. Quero agradecer a Deus o privilégio que Ele dá de ser pregador do Evangelho e também o privilégio de estar aqui nesta igreja de Jesus Cristo, que está sendo pastoreada pelo nosso querido amigo, irmão em Cristo, pastor Daniel, a sua magnífica esposa, a irmã Mônica, e a sua linda família. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Me faça acompanhar nesta noite, além, evidentemente, de Pai, Filho e Espírito Santo, do irmão presbítero Abner, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Mensagem da Cruz, na cidade de Ribeirão Pires. Ele me acompanha nesta noite, um exímio pregador do Evangelho. Amados, capítulo 26, versículo 42, que Mateus escreveu, diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Pode sentarmos. O mundo das vontades, não é? Quando você está com muito dinheiro no bolso e você está satisfeito e bucho cheio, você não tem vontade. Agora, quer ver você ter vontade em tudo que é coisa? É quando você está sem nenhum dinheiro no bolso. Você passa em qualquer lugar, você deseja até pipoca. Até pipoca te dá vontade. A vontade é algo que nasce dentro de nós, que tem que ser controlada. Porque as vontades são diversas. Nós temos vontade de abraçar e temos vontade de nos afastar. Nós temos vontade de falar a verdade. Nós temos vontade de tirar satisfação. O crente, então, quando eu descobri como o crente gosta de confusão, como o crente gosta de reunião para falar mal do outro, como o crente gosta de palhaçada, de falar de mim, que quer resolver. É por isso que as pessoas não se convertem. Quer falar, tá ruim, não se converte. Fica dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, fica os projetos. E depois também, ninguém se humilha, ninguém se rende, ninguém se dobra, ninguém diz eu errei. Porque é mais ou menos assim. Quando eu estou falando mal dessa irmã, eu falando mal dela, eu não estou falando mal. Eu estou sendo direto, eu estou sendo sincero, eu estou sendo objetivo. Eu estou falando o que eu vejo. Mas quando é ela falando de mim, ela é fofoqueira. Por que você não é assim? Por que você acha que você tem direito de falar dos outros e os outros não têm direito de falar de você? Por que quando você está falando dos outros, você está sendo sincero? E quando os outros estão falando de você, está fofocando? Fala, Jeová. Por que nós somos tão ruins assim? Porque nós estamos na nossa vontade. Se você for fazer todas as suas vontades, bem-vindo ao mundo dos que vai para o inferno. Imagina se você tiver vontade de matar. Você vai matar. Imagina quando você tiver vontade de adulterar. Você vai adulterar. Porque você não controla as suas vontades. A vontade foi feita para ser controlada. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente briga muito contra o diabo e não luta nada contra a nossa natureza. E o problema está exatamente na nossa natureza. Por que as nossas vontades não estão diante de Deus? Por que quando você tem uma vontade, você não pergunta a Deus se
que é a dele. Porque tem muita gente que já sabe que não é a dele. Mas você não quer ouvir Deus dizer, não é a sua vontade. Tem um camarada na Bíblia chamado... Hoje eu quero conversar com vocês. Hoje eu não vou pregar, hoje eu vou conversar com vocês. Tem um camarada na Bíblia, que o nome dele é Balaão. Olha bem para mim aqui que eu vou espantar vocês. O cara era crente. Usava um terno e gravata. Devia ser presbítero ou pastor. Quem estava até um bispo. Pelo que diz a Bíblia, ele era profeta do Senhor. E naquele tempo, cargo de profeta, eu odeio essa palavra cargo. Se você tem cargo, meu irmão, se prepare para andar curvado, porque quem tem cargo anda assim. Agora, quem exerce ministério, anda assim. Esse cara era profeta, chamado Balaão. O povo de Israel saiu do Egito,